Bom dia, Tietê. Bom dia. Tietê, se eu não me engano, você já atuou também ali no lado direito. Ixi, faz tempo. Faz tempo. Mas esse tem sido, de alguma maneira, o problema da equipe nessa temporada. E é claro, por inúmeros motivos, né? Jogador que se machucou, tentativa de fato de mexer, né, na estrutura do jogo, fazer aquele lado ficar mais forte defensivamente e ofensivamente. Nesse momento, o Botafogo está sem o Rafa, infelizmente, mais uma vez, e o Sarabia também parece que não vem treinando. Temos a volta do Daniel, mas tem essa sua experiência ali por aquele lado. Vixe. Você, de alguma maneira, se convocado a isso, você acha que iria, faria, como é que... Bom, desde a minha chegada eu sempre disse que gostaria de ajudar no meio campo, né, que eu me vejo como meio campista. Já fiz algumas vezes, mas isso daí eu deixo para outras pessoas. Tem o Mezenga, que já atuou ali também, o Dani. São jogadores com características que eu acho que vão ajudar mais a equipe nesse momento do que a minha. E assim eu já saio dessa também. Valeu. E você também já tem jogado bastante vezes como titular ali no meio de campo. É uma sequência até, acho que desde o primeiro turno ali tá direto, né? E queria saber o que você considera. O começo talvez tenha sido um pouco oscilação, assim, talvez, Sim. até do time como um todo. Mas agora você está, digamos, numa boa fase. O que você acha que pode ser o que responde, o que a causa dessa boa fase? Bom, desde o primeiro momento, quando eu aceitei o desafio de vir para o Botafogo, eu sabia que isso poderia acontecer. A gente cria diversas expectativas na nossa cabeça, claro, com novos desafios, com novas oportunidades, mas a gente sabe que nem sempre acontece da maneira que a gente sonha, né? A vida é assim, né? Não só o futebol. Então acho que em algum momento eu precisei me dedicar mais, fazer coisas que eu não vinha fazendo no início, para que eu pudesse, quando eu tivesse a oportunidade de novo, estar pronto e corresponder da maneira que o Mister achasse pertinente para minha, para que eu me mantivesse, né, nos 11 iniciais. Então, claro que é jogo após jogo. Acho que eu venho me consolidando, mas não tem aquilo de cadeira cativa, é uma luta constante, uma luta diária, e a gente tem que batalhar todos os dias para provar que está dentro das expectativas dele para iniciar os jogos. E quais foram essas coisas que você disse que mudou? Bom, já falei tive um momento um pouco complicado no início, como você disse, procurei alinhar com o pessoal para fazer com que eles soubessem também aqui, para que eu pudesse fazer coisas extras que eu acho que me ajudaram a ganhar mais força, mais esse tipo de coisa, porque a gente sabe que o jogo que o Mister pede é de bastante intensidade. Talvez no início estivesse faltando para mim, talvez na minha cabeça eu possa ter vindo no início pensando que talvez a minha experiência fosse valer de algo, mas a gente tem que sempre estar evoluindo de alguma maneira, porque senão, se a gente ficar estagnado, as outras pessoas vão conseguir evoluir e você vai ficando para trás. Então, procurei melhorar diversas coisas que eu acho que às vezes o jogador tem que fazer uma autorreflexão também, saber o que são os pontos fortes e os pontos fracos, para que você possa se valer das suas melhores características, eu diria. Tietê, agora você tem o Internacional pela frente, time que está muito bem na tabela, assim. Vocês podem talvez vencer a terceira seguida. Se não vencer, vocês também podem emplacar uma sequência de boas atuações, assim. O quanto uma sequência assim de vocês jogando bem, fortalecendo o time, impacta positivamente assim no grupo e para esse restante assim do Campeonato Brasileiro? Bom, a gente sabe que é muito mais fácil se trabalhar com vitórias, né? O ambiente fica mais leve. O trabalho vem sendo feito e não é pautado sobre resultado, né? Quando os resultados não estavam vindo, a gente confiava plenamente, né, no trabalho. Eu me lembro que contra o Fortaleza a gente estava com uma certa pressão, né, um pouco próximo ali do Z4, e eu disse que a confiança no trabalho de todos era o essencial para que a gente pudesse sair daquela situação. E agora a gente tem um jogo importantíssimo,
no qual a gente joga diante da nossa torcida, dentro do nosso estádio, e a gente vai com certeza, como sempre a gente faz, buscar os 3 pontos. Tietê, o Davi perguntou sobre a sua evolução nesse tempo desde que você chegou. Sim. Eu queria saber o que você acha que mudou no time, assim, desde que você chegou, não por causa da sua presença especificamente, mas por causa do tempo mesmo. Você acha que esse talvez seja o momento mais estável do Botafogo nessa temporada, assim? Bom, da temporada eu não posso falar, né? Eu posso falar depois da minha chegada, que foi no Brasileiro. Eu acho que é o melhor momento da equipe, né? Não falando de mim, falando da equipe. Eu acho que é o melhor momento da equipe, tem a ver com a evolução de todos, com a confiança no trabalho, com ser mantido as pessoas que estavam desde o início, né, desse projeto, e eu acho que conforme nós jogadores vamos nos conhecendo melhor, fica mais fácil também, e quando a gente consegue as vitórias, isso também torna um ambiente mais leve e faz com que a gente possa trabalhar de uma maneira... em cima das vitórias fica tudo mais fácil, né? A gente sabe disso, então acho que é isso, a confiança no outro, e conforme o tempo vai passando a gente vai se conhecendo melhor e vai evoluindo. Tietê, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, pode parecer meio aleatório, mas tá. Você foi um bom aluno? Porque amanhã é dia dos professores. Eu queria saber como é que era a sua relação na escola. Eu confesso... Qual é a lembrança que você tem, por exemplo, de um professor ou disciplina que você gostava, alguma coisa assim? Na escola eu gostava de educação física, né? Acho que é bem comum, assim, meio clichê. Me considero um bom aluno até, sei lá, o 8º ano, provavelmente. Depois, sabe que fica um pouco mais... aquém, né? A gente tem que conciliar muitas vezes a concentração com a escola, então fica um pouco mais difícil, a gente vai meio que passando, sabe, aqueles trancos e barrancos, né? Eu lembro que meu pai e minha mãe me cobravam muito para terminar a escola, e eu acho que isso é muito importante também na formação como pessoa e como atleta, então acho que é isso. E qual é a lembrança que você tem desse profissional, do professor? Você tem uma boa lembrança de um professor que tenha impactado na sua vida, de alguma maneira? De algum professor? Cara, a gente se muda tanto, eu me mudei tanto quando eu era pequeno. Difícil, hein? Acho que não, mas são diversos. Claro que cada um agrega de uma maneira. Às vezes você toma a bronca de uma pessoa e na hora você não entende, mas depois você vê que serviu de alguma maneira para você melhorar como ser humano. Então, acho que todos, de alguma maneira, foram importantes na minha vida. E algum treinador, de repente, que também chama muita gente? Algum treinador? Acho que o meu maior treinador no início foi o meu pai. Porque eu me lembro que minha mãe tinha uma câmera pequenininha, aquelas que abre assim, sabe? Aquelas, assim, né? Aquela que abre e dá pra você ver. E aí filmava, e lá em Guaianazes, depois quando meu pai estava trabalhando, e aí quando chegava em casa eu tinha que assistir aquilo, nossa, era uma tortura. Que ele ficava sempre me cobrando, você tem que bater assim na bola, porque você não fez isso. Na época eu não entendia, me aborrecia bastante, mas eu entendo que ele quis sempre o melhor para mim. E uma outra coisa que eu queria falar, você, se não me engano, no mês passado, saiu um texto seu sobre a questão da depressão, da importância de falar disso. Queria que você falasse um pouquinho, mais se possível, sobre essa questão como é passar por isso, como é a importância da ajuda nesse sentido, de não ficar quieto também. Bom, eu falei essa semana sobre isso também. Não foi uma coisa bem pontual, assim, não é algo que eu não me incomodo de falar, mas também acho que não é pertinente sempre estar falando sobre isso, porque parece que é um vitimismo, alguma coisa assim. E não foi isso, eu me senti à vontade para falar naquele momento, foi algo que eu passei em 2019, não teve a ver com clube e instituição, eu poderia estar jogando em qualquer lugar, aconteceu quando eu estava jogando no São Paulo, infelizmente, mas é um clube que é normal para mim, assim como os outros que eu passei na carreira. Passar por isso é horrível, né? Não tem como dizer que é algo bom, mas eu tive todo o respaldo das pessoas mais próximas, que foram minha família, e me apoiei constantemente todos os dias. Me lembro que foi muito difícil, e tinha que treinar e jogar e meio que não esconder, mas acho que não tinha necessidade de eu falar para alguém, porque nessa
nessa fase que você menos quer é ser julgado, né? Você quer um ombro para se apoiar, e as pessoas que eu tinha confiança eu contei que eram minha família, que na verdade são as pessoas que sempre me acompanharam a minha vida inteira, então me ajudaram demais. E também minha ligação com Deus também, acho que independente de religião, confio que existe um Deus que é maravilhoso e tem um propósito e um porquê de tudo isso. Então, até a minha vinda para o Botafogo, eu tenho certeza que é propósito de Deus. E por isso eu me sinto tão à vontade hoje e tão feliz aqui.